Como identificar um Rottweiler? Observando os traços físicos e de personalidade. Observe o porte físico. Os cães da raça Rottweiler são robustos. Têm o peito largo, as costas longas e as pernas grossas. A altura dos ombros deles costuma ser entre 60 e 80 centímetros. Mas não é raro que sejam mais altos que isso. São cães poderosos, musculosos e exalam força e agilidade por cada um dos pelos. As patas e as juntas dos dedos são grandes, pesadas e nunca achatadas. As pernas são retas, nunca curvadas para fora, de maneira que os ombros fiquem sempre no mesmo nível ou um pouco mais alto que o traseiro. O pescoço é grosso, quase do mesmo diâmetro que a cabeça. Apesar de a prática ser proibida e considerada crime no Brasil, alguns criadores e donos ainda cortam a cauda do animal por motivos estéticos. Contudo, se você vir um Rottweiler com rabo, isso não quer dizer que ele não seja puro. Olhe a cabeça. A cabeça dos Rottweilers são grandes e quadradas, sendo que a distância entre o nariz e a nuca é só um pouquinho maior do que a altura da cabeça. Os olhos deles podem parecer um pouquinho enrugados, mas de maneira sutil apenas, sempre dobradas para baixo. As orelhas do Rottweiler formam um triângulo cada uma. São parecidas com as orelhas do labrador, só que um pouco menores. Ademais, as orelhas dessa raça nunca ficam totalmente em pé como as do pastor alemão e nem penduradas como as do Basset. Veja a força das mandíbulas. Nota importante: de todas as raças conhecidas, é dito que os Rottweilers têm a segunda mordida mais forte por centímetro quadrado, atrás apenas do Pitbull. Para tanto, o Rottweiler tem mandíbulas robustas e pesadas e uma cabeça larga para acomodar os grandes músculos necessários para que tenham tanta força. Ao contrário dos Bulldogs, os Rottweilers nunca têm prognatismo. Reconheça as diferenças entre um e outro Rottweiler. Nem todos os Rottweilers têm exatamente as características aqui descritas. Alguns podem ser imperfeitos, mais pesados, mais longos, mais altos, mais magros, etc. Tenha sempre em mente que, apesar de as raças terem traços bem evidentes, é possível encontrar exemplares com algumas variações, principalmente em diferentes ambientes. Leve em conta que, assim como acontece com os seres humanos, alguns Rottweilers podem estar acima do peso, com uma aparência rechonchuda e nada atlética, mesmo que esteja meio fora de forma. O Rottweiler não deixa de ser Rottweiler. Conheça alguns traços de personalidade comum na raça. Os Rottweilers foram criados para serem guardiões. Por isso são um tanto quanto dominantes e, a depender da ocasião, até mesmo agressivos. São cães inteligentes e ativos, adoram brincar e cumprir tarefas. Os Rottweilers têm muito amor para dar, mas é necessário treiná-los e ensiná-los no caminho certo desde a mais tenra juventude. Se não treinados desde novinhos, eles se tornam destrutivos. Latem sem parar, destroem os móveis e cavam buracos no quintal, reconhecendo as cores e padrões da pelagem. Observe as cores. Todos os Rottweilers são pretos com manchas no peito, nas pernas e no focinho. As manchas podem ser mogno escuro, vermelhas ou ferrugem. Contudo, a área preta sempre será preta, nunca cinza ou merle.
Um padrão misturado. Normalmente, estão presentes apenas nas patas, na parte interna das pernas, na garganta, no focinho e como 2 pontos acima dos olhos. O padrão é tão único e característico que algumas pessoas o chamam de padrão Rottweiler, mesmo quando o veem em raças mestiças. A única outra raça a ter essa coloração de maneira natural é a Doberman Pinscher, também originária da Alemanha. A diferença é que o Doberman é mais magro, longo, alto e foi criado mais para correr do que para intimidar ou entrar em conflito. Perceba as variações nas marcas. O tamanho das manchas varia de um cão para outro. Por exemplo, alguns cães têm uma marca marrom em formato de uma fúrcula de ponta-cabeça no peito. Outros têm uma borboleta, 2 pontos no peitoral ou simplesmente uma mancha sem formato. Mais importante que o formato é a posição das marcas na pelagem. Alguns cães têm manchas brancas pelo corpo. Alguns criadores consideram isso um defeito. Mas até mesmo os Rottweilers puros podem ter manchas brancas no peito, entre os ombros, nas patas e até mesmo no focinho. É possível que as manchas surjam quando o cão estiver com idade mais avançada. Nesses casos, as manchas não são um defeito, e sim uma consequência do envelhecimento. Note que, nos cachorros mais velhos, o branco é mais acinzentado do que nos Rottweilers mais jovens. Saiba que existem colorações raras. É raro, mas acontece de alguns cães da raça Rottweiler nascerem albinos, vermelhos ou até mesmo azulados. Os criadores encaram essas características imprevisíveis como defeitos. Os Rottweilers albinos são totalmente brancos, com a pele rosada e os olhos vermelhos. De resto, são como os cães normais. Importante: essas mutações são raras em espécimes puros. Se você vir um Rottweiler com tonalidades vermelhas ou azuladas, ele provavelmente é mestiço. O Rottweiler vermelho costuma estar dentro dos padrões físicos da raça. A única diferença é isso mesmo: a pelagem avermelhada ou meio marrom. Disse que um Rottweiler é azul quando os pelos guarda são um pouco mais claros que a subpelagem, resultando em um aparente efeito desbotado na coloração. Reconhecendo Rottweilers mestiços. Observe se o cachorro tem os traços do Rottweiler. O simples fato de ter a cor e o porte de um Rottweiler não garante que o cão seja puro. Outras raças, como o Mastim inglês, o Mastim americano, o Bull Mastiff e o Pitbull podem ter traços de Rottweiler, e até mesmo produzir crias que se pareçam com o Rott. É comum que os cães mestiços tenham alguns traços físicos ou a cor do Rottweiler, mas raramente eles têm as duas coisas ao mesmo tempo. Um mestiço de Rottweiler e Mastiff costuma ter um papo e bochechas caídas, o que se mostra evidente quando estão com a boca fechada. A pele ao redor do rosto e da cabeça é bem caída. Repare na pelagem do cachorro. Os mestiços têm a pelagem mais comprida do que as dos Rottweilers puros. Uma das misturas mais comuns é a Rottweiler com pastor alemão, que costuma resultar em um cachorro com a cor e o tamanho do Rottweiler, mas de pelos longos e cauda grossa, como a do pastor alemão. Se o cachorro for magro, com um focinho fino e cor de Rottweiler, pode ser que seja resultado de um cruzamento entre Labrador e Rottweiler ou Doberman e Rottweiler. Observe a postura do animal.
Como tem constituição atlética e mordida forte. Os Rottweilers não raros são cruzados com pitbulls para gerarem cães de briga. Os mestiços desse cruzamento costumam ser menores, mas têm a postura parecida com a de um bulldog. Se tiver a cauda encaracolada, o Rottweiler é provavelmente mestiço. Descarte a mestiçagem através dos documentos. Para garantir que esteja adquirindo um Rottweiler puro sangue, e não um cão mestiço. Compre de um vendedor que tenha toda a papelada de registro. Desconfie de pessoas que vendam cachorros sem nenhuma documentação, pois você não terá como saber se o animal é mesmo 100% Rottweiler. No Brasil, a documentação pode ser conseguida junto à CBKC, Confederação Brasileira de Sinofilia, ou a Sobraci, Sociedade Brasileira de Sinofilia. Entre em contato com essas associações para obter orientações mais específicas antes de adquirir o Rottweiler e para confirmar a veracidade dos documentos. Faça um teste de DNA. Há várias empresas que fazem o teste de DNA para você ter certeza de que o cachorro é de raça pura ou mestiço. Uma delas é a Nelgen, que explica como funciona o procedimento de identificação via DNA nesta página. https genomics.nelgen.com/pt/canine-dina-identification-and-parented. Contudo, faça suas pesquisas e encontre a empresa que oferecer as melhores condições para seu caso.